Olá, boa noite a todos aí, boa tarde ainda, né? Indo para boa noite. Hoje o vídeo vou tentar ser um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente aí no vídeo, né? Sem dar muita apresentação. Hoje eu vou ensinar algumas ferramentas úteis no Sibelius em relação à exportação, né? Como que eu faço para exportar para PDF, as formas que ele me oferece para exportar para PDF, né? A exportação para vídeo, a exportação para MP3, a exportação como modelo de pauta, ok? Então eu vindo aqui no menu arquivo, tem uma opção que está escrito exportar. Então essa exportação eu tenho algumas opções aí. Ele exporta como áudio, como vídeo, como PDF, como gráficos, né, como Music XML, para ser aberto em outros programas que também leem XML, em MIDI, uma versão interior, né, e modelo pautado. Vou tentar explicar rápido cada uma dessa função aqui, tá? Eu tenho uma partitura que eu escrevi hoje aqui, uma transcrição que eu fiz, uma orquestração que eu fiz, nem foi uma transcrição, uma orquestração que eu fiz de uma partitura do Dedos de Davi. Então vou salvar uma cópia aqui para mim fazermos um pouquinho na área de trabalho. Vou colocar aqui nova pasta. Obrigado, Jesus. É legal que o arquivo ele fique dentro dessa pasta. Deixa eu colocar aqui um novo nome. Aula Sibelius. Porque uma vez salvando esse arquivo dentro da pasta, as exportações eles vão vir praticamente aqui dentro. Nós temos aqui, então, arquivo, exportar. Para mim exportar como áudio, em MP3, eu tenho que ter uma biblioteca de som dentro do Sibelius. Quem não tem uma biblioteca de som instalado aí, instale uma biblioteca de som. Os próximos videoaulas eu vou explicar como que instala essas bibliotecas de som, as que tem disponíveis. Se não tiver a biblioteca de som, esse áudio ele vai ter disponível somente no formato MIDI, ou ele vai ter desativado, não se consegue transportar para MP3. Então, eu tenho um Nota Performer aqui instalado, né? Ele dá a opção se eu quero omitir instrumentos mutados, exportar desde o início ou uma posição da linha de reprodução. Ele já dá a pasta que eu salvei aqui, né? Ele está aqui. O formato MP3, então as paridades de bits aqui, né? 320, pode manter esse 160, qualidade é boa. Taxa de amostragem 44, 48, depende da placa de áudio aí que se tiver na máquina. Clique em exportar. Então o Sibelius ele vai fazer essa exportação em áudio, que vai dentro da pasta que eu salvei essa partitura aqui, Obrigado Jesus, né? Então demora, né? Assim, de acordo com o processador, quem tiver bastante RAM, um processador melhorzinho, o meu processador ele é médio aí, né? Então a demora é um pouquinho mais, mas de acordo com o processador, com a RAM, diversos fatores aí, ele vai influenciar na velocidade dessa exportação de áudio aí, tá? Vamos esperar um pouquinho. Esse tempo é necessário, né? Ele está fazendo a leitura, como ele está para MP3, ele está fazendo a leitura aí. Eu vou mostrar só, eu vou deixar aqui no vídeo só do áudio, os demais eu só vou mostrar o caminho mesmo. Bom, o PDF um pouco mais rápido, eu vou fazer os PDFs. Bom, o do vídeo é um pouco demorado, então só vou explicar o caminho, mas ele exporta como uma trilha de vídeo aí também, tá? Então, acabando de exportar o áudio, lá na pasta já temos esse
esse áudio aqui. Realmente ele está lá na pasta. Então, aula Sibelius. Eu agradeço, tá aqui o MP3 dele, né? Tranquilo. Então, essa é o áudio. Se eu quiser exportar como vídeo, mesma coisa, eu venho aqui em vídeo. Ele vai dar algumas opções. Se eu quero que mostre apenas as pautas, ou se eu uso o layout de partitura. Clico aqui em exportar. Ele está em WMV. Se eu quiser mudar esse daqui para um MP4, ele faz para MP4, eu só altero aqui. Aí clico em exportar. O PDF ele dá diversas opções. Se eu quiser somente a partitura, né, que é a grade, aqui no Sibelius ele lê a partitura como a grade com partitura. Partituras de todas as partes, então a grade e todas as partes no único arquivo, é aquela formação que vem a grade e depois vem as partes, mas tudo em um único arquivo. Partituras de todas as partes, arquivo separado, então ele vai dar a grade e cada parte separadinha. Somente todas as partes, então eu não quero a grade, eu só quero as partes, os instrumentos separados em PDF. E somente todas as partes, mas em um único arquivo. Eu não quero a grade, mas eu quero todas as partes em um único arquivo. E seleção das partes, de repente eu quero só o do violino aqui. Então, o do violoncelo, a parte que eu quiser, eu uso essa opção. E seleção de partes em um único arquivo. Vamos supor que eu quero 3, 4 partes. Então eu quero a flauta e clarinete. Então é essa opção aqui. Todas as opções que eu escolher, eu venho aqui em exportar. Ele vai exportar também naquela pasta que eu criei, né? Sempre é a pasta padrão. Ok? Os gráficos, eles servem para a situação que eu quero salvar como imagem, como PNG. Quando eu quero colar em algum outro programa, né? Vamos supor que eu quero exportar o gráfico para colar num Paint, num Excel, por exemplo. Então eu jogo aqui como gráficos. Músicos XML. Normalmente o padrão é esse não compactado. Então eu vou exportar para gerar um arquivo em XML e eu consigo abrir esse arquivo num outro programa que leia XML, como Finale, como Encore, MuseScore, etc. Tá? MIDI, né? Então é uma exportação que ele faz para MIDI também, a mesma coisa. Esse MIDI ele é um arquivo que ele pode ler em outros programas em comum, como Encore, todos esses programas que eu falei. Versão interior, de repente eu tenho o Sibelius 2023. Então, se eu salvar esse arquivo, um Sibelius 2019 não consegue abrir esse arquivo que eu vou salvar. Então eu utilizo essa opção. Venho aqui, escolho a versão que eu quero e vou clicar em exportar. Né? Ele vai exportar essa versão, mando para a pessoa que tenha um Sibelius um pouco mais antigo aí e ele consegue abrir. E por último, modelo pautado. Esse modelo pautado é muito importante, interessante, né? Por exemplo, eu escrevi essa partitura com uma formação que já é específica minha aqui. Eu tenho duas flautas, eu tenho clarinete, escrevo clarinete 1 e 2 e 3, sax alto em 1 e 2 e assim por diante. Eu tenho essa formação minha específica. Mas vamos supor que eu queira futuramente escrever para essa mesma formação em uma outra partitura. Então, para não ser necessário eu entrar lá no guia de início, criar todos esses instrumentos e mudar toda essa configuração novamente, para mim não perder isso daqui, eu venho nessa opção exportar como modelo pautado. Essa eu vou mostrar, tá? Então o modelo pautado eu vou colocar o nome Jeremias. Vamos colocar o nome, coloca o nome que vocês quiserem, né? Vou colocar meu modelo pautado. Então eu vou manter se eu quiser manter o texto do título, por exemplo, nessa partitura, eu não quero manter o texto do título, compositor, tá? Vamos manter o texto do título, porque eu deixo o compositor, aí eu só mudo o texto do título futuramente quando for abrir. Categoria. Eu vou selecionar uma categoria aqui, então eu deixo aqui sem categoria, ou eu coloco alguma outra e vou clicar em exportar. Certo? Então esse modelo pautado, o que vai acontecer? Quando eu criar uma nova partitura, ele vai aparecer aqui em outros aqui, né? Você ver onde que está aqui. Meu modelo pautado, ele está aqui, ó.
certo? Esses aqui são os modelos que eu exportei. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente o modelo, essa formação que eu tenho aqui já. O título ele manteve, que esse título normalmente no Sibelius eu não altero aqui, eu altero aqui nas informações da partitura. Então, vou colocar teste aqui, né? Ele já vai mudar aqui. Mesma coisa aqui, então é interessante mudar lá nas informações. Então eu tenho esse modelo pautado, já com a formação que eu quero, etc. Eu não preciso fazer toda aquela questão de informação da partitura novamente, toda a configuração. A barra eu gosto de deixar uma barra com asinha, né? Barra de compasso, eu deixo ela com asinha aqui. Então eu já deixo essa configuração minha, que eu salvo como esse modelo, ele já abre, já é mais fácil para mim esse atalho. Bom, no próximo vídeo aula começar a ensinar precisamente aí a escrita nas grades, nos instrumentos, as transposições, como escrever para instrumento transpositor, tá? Já vou ter muitas dicas legais aí. Bom, espero que gostem desse vídeo e até a próxima aula aí.